Eu já tinha viajado à Índia várias vezes quando eu decidi que era hora de visitar Arunachala. Arunachala é uma montanha no sul da Índia e é de lá que vem o nome da nossa escola. Eu descobri o nome Aruna por causa dessa montanha onde acontece um ritual, uma cerimônia no final de ano. Uma cerimônia muito bonita, onde eu conto para vocês sobre isso. Mas eu decidi ir para Arunachala e nesse lugar viveu um grande guru chamado Ramana Maharishi. E o Ramana Maharishi, ele falava muito dessa montanha. Ele foi para lá quando ele tinha, acho que uns 9, 10 anos de idade. Ele deixou a casa dele e foi morar perto dessa montanha, sozinho, uma criança, né, caminhando naquela direção, na direção da montanha para viver lá. E ele dizia para todos os seus discípulos: nunca pense em Arunachala como uma montanha. Esse lugar não é uma montanha, esse lugar é Shiva, o criador do yoga, que está encarnado aqui na Terra na forma dessa montanha. E eu gosto muito de Shiva, né? Então fiquei muito afim de conhecer aquele lugar. Fomos para lá, eu e o Fernando, e chegamos lá na cidade, uma cidadezinha muito agradável, muito gostosa. Na beira da montanha, na base da montanha, fica o ashram de Ramana Maharishi. Visitamos o ashram algumas vezes também, ficamos lá acho que uma semana. E andamos em torno da montanha, uma das coisas que se faz como uma oferenda a Shiva, né? Caminhada a volta toda em torno da montanha. Mas o tempo todo eu queria ir na montanha, eu queria subir a montanha. E eu dizia para o Fernando: puxa, eu queria encontrar um meio de subir, porque a gente não tinha achado um caminho, uma trilha, ou enfim, algum caminho que levasse a gente lá para o topo da montanha. E isso estava me incomodando. A gente já estava para ir embora, quando, na verdade, um dia antes de a gente ir embora, que eu vi que no ashram do Ramana Maharishi tinha uma passagem que dava para uma caverna onde ele viveu durante muitos anos. E aí eu me toquei, essa caverna é ali na montanha, então se a gente for por esse lugar, a gente vai estar subindo a montanha. Eu queria ter pelo menos uma pedrinha daquele lugar considerado tão sagrado. E fizemos isso, nós deixamos os sapatos na entrada do ashram, atravessamos o ashram todo e lá no fundo tinha um portão que dava para uma trilha e levava a essa caverna. E eu fui subindo pela trilha pensando: gente, eu estou aqui há uma semana, como é que eu não pensei nisso? Né? Só agora é que eu consegui lembrar que tem essa caverna e que era uma maneira de eu estar na montanha, de eu subir realmente a montanha. E aí nós caminhamos. Eu não tenho muita facilidade para caminhar descalço, meu pé é bem pezinho de bebê e estava até um pouco difícil pisar naquelas pedras todas, um caminho bem pedregoso. Mas chegamos lá onde era a caverna, já quase no topo da montanha, e ali tinha algumas pessoas sentadas meditando, discípulos do Ramana Maharishi, e nós sentamos lá também para ficar alguns instantes, meditar. E de repente as pessoas foram embora, subiu um swami do ashram e ele foi justamente fechar, né, a caverna, mas antes disso ele se sentou e fez uns cantos maravilhosos, uns mantras muito bonitos. O sol estava descendo, aquele swami cantando e a gente sentado ali na montanha sagrada. Foi uma bênção experimentar aquilo tudo. O swami foi embora e a gente resolveu descer a montanha também. E quando nós chegamos lá embaixo, depois de caminhar a trilha toda de novo, né, com pedrinha picando o pé, a gente chegou lá embaixo e descobriu que o portão do ashram estava fechado. E aí nós tivemos que dar uma volta imensa, caminhamos mais de 20 minutos, contornando o ashram, o vilarejo, para chegar de volta na frente do ashram onde estavam os nossos sapatos. E tudo aquilo, aquele esforço todo, meu pé estava dolorido, né? Eu fui o caminho todo pensando: não, isso é uma oferenda
a Shiva, é uma oferenda pela minha iluminação, pelo meu crescimento espiritual. Eu vou usar esse sacrifício como uma oferenda. E pegamos os nossos sapatos, fomos pro hotel, preparamos as malas e a gente ia sair na manhã seguinte. Mas eu estava inconformado com aquilo. Eu dizia para o Fernando: Fê, eu não quero ir embora, porque agora que eu descobri onde que está a montanha, agora que eu descobri como chegar, né, no topo da montanha, eu quero ir de novo, eu quero ir lá várias vezes agora. Mas a gente já estava com tudo organizado, já tinha contratado o carro que ia nos levar para a próxima cidade, e então não tinha como desmarcar. E na manhã seguinte eu arrumei as malas, estava um pouco irritado, com raiva de ter que ir embora daquele lugar, e o tempo todo eu dizia: eu não quero ir, eu quero ficar um pouco mais, né? Peguei a mala, uma mala bem pesada que a gente estava carregando, e desci as escadas do hotel, e quando eu cheguei no portão do hotel eu torci o pé, e foi um entorse grande ali, né? Eu senti que tinha machucado, estava carregando uma mala pesada. Mesmo assim, colocamos tudo no táxi e fomos embora. Graças a Deus aquele entorse não foi grande coisa, ficou dolorido ali naquele dia, mas na manhã seguinte eu estava ótimo, podendo andar super bem. Graças à prática do yoga, que fortalece os tornozelos, não tinha acontecido nada. Mas eu fiquei pensando, por que tudo aquilo? Por que tinha acontecido? Além disso, eu tinha esquecido no hotel um par de sapato que eu tinha usado, né, para caminhar lá em Arunachala o tempo todo. E eu fiquei pensando, engraçado, eu não sou uma pessoa de esquecer as coisas, eu não costumo me machucar, torcer o pé nem nada. O que está acontecendo? E foi então que eu percebi, eu realmente não queria ir embora daquele lugar. Deixar o meu sapato lá foi uma maneira de uma parte minha estar ainda no lugar. E o tornozelo, o pé, é a região do corpo que tem a ver com a nossa locomoção pelo mundo, pela vida. Eu estava indo embora querendo ficar. E era claro que meu corpo estava me dando uma lição ali, me dizendo: escuta, você tem que decidir, ou você vai ou você fica. Isso no carro mesmo, logo que a gente deixou a cidade, eu saquei isso tudo e disse: não, tenho certeza que essa não é a última vez que eu venho para Arunachala, e portanto eu posso ir em paz, não tem problema nenhum. Eu estou indo embora, mas eu vou retornar ainda, talvez algumas vezes. E eu acredito que foi isso que fez o meu tornozelo ficar ótimo, e no dia seguinte eu não senti mais nada. Então foi uma lição para mim de que a gente deve ter foco e fazer aquilo que precisa ser feito de maneira inteira, não ficar com partes da gente deixadas aqui e ali. Dessa maneira, quando a gente faz as coisas com foco, com precisão, inteiro, a gente sempre acaba indo pelo caminho correto. E ao invés de ficar pensando que eu estava indo embora de um lugar onde eu queria ficar, que eu tinha acabado de descobrir como subir a montanha, eu simplesmente refiz a minha mente e disse: que bom que eu descobri no último dia, né? Assim eu estou indo embora daqui com essas pedrinhas que eu peguei na montanha e com toda essa sensação agradável de ter estado aqui nesse lugar que não é uma montanha, é o corpo de Shiva na Terra. Então, experiências que a Índia nos traz. Até o nosso próximo vídeo.